Quer aprender a projetar circuitos digitais aplicando máquinas de estados finitos? Então você está no vídeo certo, pois neste vídeo apresentarei passo a passo como projetar um contador crescente módulo 8 aplicando a máquina de Moore. Bora lá! Neste exemplo, usarei uma única entrada identificada como I para controlar o incremento do número apresentado na saída. Se I for igual a 1, o número será incrementado em uma unidade a cada pulso de clock. E se a entrada I for igual a 0, o número apresentado na saída não será alterado. Para resolver este problema, primeiramente temos que representar a máquina de estados a partir de um diagrama de transição de estados, onde os estados e os níveis lógicos das saídas são identificados dentro de círculos, enquanto que os arcos de fluxo indicam qual será o próximo estado, caso uma condição seja atendida. Temos então, no total, 8 estados, onde cada estado fornecerá na saída um número de 0 a 7. O primeiro estado será representado pela letra A, e neste estado eu desejo que a saída seja 0. O segundo estado irei representar pela letra B, e desejo que a saída seja 1, e repito esta lógica para os demais casos. Temos aqui os 8 estados e os números que desejo na saída em cada um deles. Agora preciso definir como as transições irão ocorrer. Como já dito, se a entrada I for 1, desejo que a contagem seja crescente e 0 inalterada. Então vamos desenhar os arcos de fluxo para definir todas as transições que irão ocorrer de acordo com o nível lógico aplicado na entrada I, partindo do estado A, onde a saída será 0, e se ocorrer um pulse de clock e a entrada I for igual a 1, ocorrerá uma transição do estado A para o B e a saída será atualizada para 1. Caso ocorra um novo pulse de clock e a entrada permanecer em 1, ocorrerá uma transição do estado B para o C e a saída será atualizada para 2. E assim sucessivamente. Quando chegar no último estado, representado pela letra H, o próximo estado será o A, ou seja, a contagem será reiniciada. Contudo, se a entrada I for igual a 0, não ocorrerá qualquer mudança de estado, e portanto o arco de fluxo deve apontar para o mesmo estado. Logo, não há qualquer mudança no número apresentado na saída do circuito. Feito isso, atribuo um código binário específico para identificar cada estado. Como são 8 estados, necessito de um código com 3 dígitos binários, os quais possibilitam gerar 8 combinações possíveis. Por conveniência, irei atribuir o código 000 para o estado A, 001 para o estado B e assim por diante. Posso atribuir o código que quiser para cada estado, desde que o mesmo código não represente estados diferentes. Por exemplo, poderia atribuir o código 110 para o estado A, 010 para o estado B, mas não poderia atribuir o código 110 para qualquer outro estado, pois ele já está representando o estado A, ok? Feito isso, passo todas as informações presentes no diagrama de estados para a tabela de transição de estados, e essa tabela apresenta todas as transições possíveis da minha máquina de estados, e, portanto, todas as condições possíveis devem estar presentes nessa tabela. Há inúmeras maneiras de representar essa tabela. O importante é que todas as informações estejam presentes. Apresentarei para vocês o formato de tabela que eu costumo usar. Na primeira coluna, coloco as entradas, em seguida, os estados presentes, representados por Q2, Q1 e Q0, e logo ao lado, os estados futuros, representados por Y2, Y1 e Y0. Costumo preencher as primeiras linhas, considerando a entrada I igual a 0 para todos os estados. Como há 8 estados, as 8 primeiras linhas da primeira coluna atribuo 0, e as 8 linhas na sequência atribuo 1. Desta forma, tenho a representação de todas as transições possíveis da minha máquina de estado. Temos aqui a coluna que representa o estado atual e ao lado o estado futuro, que corresponde ao próximo estado quando ocorrer um pulso de clock e a entrada I for igual a 0. Agora, a gente olha o diagrama de transição de estados e nota que se ele estiver no estado A e a entrada for igual a 0, o próximo estado será ele mesmo. Portanto, não há mudança de estado. Este comportamento é semelhante para todos os outros estados. No entanto, quando a entrada for igual a 1 e a máquina estiver no estado A, o próximo estado será B. Quando estiver em B, o próximo estado será C e assim por diante.
Feito isso, agora é necessário escolher qual tipo de flip-flop será usado como elemento de memória, cujas saídas representam o código binário atribuído ao estado atual. Por este motivo que eles são representados pelos identificadores Q2, Q1 e Q0. Como há 8 estados no total, são necessários 3 flip-flops. Temos aqui as tabelas de transição para cada tipo de flip-flop. Neste exemplo, usarei o tipo D. E ele apresenta a seguinte tabela padrão de transição, que pode ser interpretada da seguinte forma. Se a saída atual é 0 e a futura também é 0, significa que a entrada D deve ser 0. Se a saída atual é 0 e a futura é 1, significa que a entrada D deve ser 1, para que a saída do flip-flop seja 1 quando ocorrer um pulse de clock na entrada CLK. Se a saída atual é 1 e a futura é 0, significa que a entrada D deve ser 0 para que a saída do flip-flop seja 0 quando ocorrer um pulse de clock na entrada CLK. E por fim, se a saída atual é 1 e a futura também é 1, significa que a entrada D deve ser 1 para que a saída do flip-flop seja 1 quando ocorrer um pulse de clock na entrada CLK. Agora que já definiu qual flip-flop será usado na máquina de estados, é necessário adicionar mais 3 colunas para definir os níveis lógicos aplicados na entrada D de cada flip-flop para todas as transições. Para definir o nível lógico da entrada D2, é necessário analisar a coluna Q2 com a Y2. Não podemos esquecer que Q representa o estado presente e Y o estado futuro. Nesta primeira linha, temos uma transição de 0 para 0 e, portanto, analisando a tabela de transição do flip-flop tipo D, temos que o nível lógico da entrada D2 deve ser igual a 0. O mesmo é visto para as 3 próximas linhas. Nesta linha, há uma transição de 1 para 1 e, portanto, temos que o nível lógico na entrada D2 deve ser igual a 1. Agora basta completar os valores de D2 para as próximas linhas de acordo com as transições. Na sequência, complete os valores de D1, analisando as transições entre as colunas Q1 e Y1. Em seguida, complete os valores de D0, analisando as transições entre as colunas Q0 e Y0. Após completar a tabela, note que os níveis lógicos aplicados nas entradas dos flip-flops tipo D são iguais aos valores binários do estado futuro. Logo, montar a tabela de transição de estados é bem simples quando se decide usar um flip-flop tipo D. Porém, geralmente acaba gerando um circuito mais complexo se comparado a um flip-flop tipo JK, cuja implementação estará na segunda parte desse vídeo. O próximo passo é obter o circuito lógico combinacional, cuja saída será conectada na entrada D de cada flip-flop. Portanto, pego a coluna D2 e transfiro os valores binários para o mapa de Carnot, considerando apenas o I, Q2, Q1 e Q0. O estado futuro agora já não é mais necessário, pois foi usado para definir os níveis lógicos das entradas dos flip-flops. Quando for montar o mapa de Carnot, sugiro que mantenha a posição padrão adotada nas colunas. Neste caso, irei agrupar o I, Q2, Q1 e Q0. Assim, facilita a transferência dos dados. Agora basta transferir os dados para o mapa de Carnot. Após completar os mapas de Carnot, é necessário realizar os agrupamentos de uns adjacentes para obter a expressão mínima. Neste caso, temos a seguinte expressão booleana que corresponde ao circuito lógico combinacional, cuja saída será ligada na entrada D2. Na sequência, temos a expressão booleana para a entrada D1, seguida da D0. Nota que ainda faltam os circuitos das saídas, os quais faremos agora a partir da tabela de saída. Como é uma máquina de Moore, significa que a entrada não interfere diretamente na saída. Portanto, ela não precisa estar presente na tabela de saída. Desta forma, somente os estados presentes alteram os níveis lógicos das saídas e é justamente essas condições que devemos colocar na tabela. Temos então Q2, Q1 e Q0 representando os estados presentes, enquanto que Z2, Z1 e Z0 representam os números representados no sistema binário. Quando a máquina está no estado A saída é 000. Quando está no estado B,
a saída é 001 e assim por diante. Após completar a tabela, é necessário obter o circuito mínimo para cada uma das saídas aplicando o mapa de Carnot. Neste caso, usarei apenas Q2, Q1 e Q0, deixando Q2 sozinho e agrupando Q1 e Q0. Após transferir todos os dados para o mapa, basta realizar os agrupamentos e obter as expressões lógicas. Note que Z2 é igual a Q2, Z1 é igual a Q1 e Z0 igual a Q0. Isso significa que as saídas das máquinas são os estados presentes. Isso ocorreu pois no momento em que foram atribuídos códigos binários para os estados presentes, os valores coincidiram com os números binários apresentados nas saídas. Por exemplo, no estado A, a saída é 000 e, coincidentemente, o código do estado A também é 000. Isso é visto para todos os outros estados. Agora, farei a implementação e simulação do circuito para que vocês possam visualizar seu funcionamento. Agora vamos substituir o flip-flop tipo D pelo T e analisar o circuito resultante. Para isso, basta usar a mesma tabela de transição de estados, substituir o flip-flop e completar a tabela, analisando a tabela de transição do flip-flop tipo T. Neste caso, a entrada T será 1 caso ocorra uma mudança no estado de saída entre as colunas Q e Y. Caso contrário, será 0. Após completar a tabela, basta transferir os valores dos T's para os mapas de Carnot, realizar os agrupamentos e obter as expressões lógicas mínimas, cujas saídas serão ligadas nas entradas T dos flip-flops correspondentes. Como o tipo de flip-flop não interfere no circuito de saída, Z2, Z1 e Z0 continuam sendo iguais a Q2, Q1 e Q0 respectivamente. Agora basta simular o circuito para analisar seu comportamento. Notem que ele funciona exatamente como esperado, porém usa menos portas lógicas se comparado com o circuito obtido a partir do flip-flop tipo D. Por fim, vamos usar o flip-flop JK e analisar o circuito resultante. Assim como no tipo T, basta usar a mesma tabela de transição de estados e completar a tabela analisando a tabela de transição do flip-flop tipo JK. Nota que agora temos 6 novas colunas, sendo 3 J's e 3 K's. Analisando a primeira linha, a transição de Q2 para Y2 resulta nos valores de J2 e K2 iguais a 0 e X respectivamente, de acordo com a tabela de transição do flip-flop tipo JK. O mesmo comportamento é observado nas 3 linhas seguintes. Na quinta linha, nota que o valor de Q2 é 1 e Y2 também é 1, resultando em X para J2 e 0 para K2. Após completar as colunas de J2 e K2, basta analisar as transições de Q1 e Y1 e completar as colunas J1 e K1 de acordo com a tabela de transição do flip-flop tipo JK e realizar o mesmo procedimento para Q0 e Y0. Após completar a tabela, basta transferir os valores para os mapas de Carnot, sendo 1 para cada entrada do flip-flop, totalizando 6. Em seguida, realizar os agrupamentos e obter as expressões lógicas mínimas, cujas saídas serão ligadas nas entradas J e K dos flip-flops correspondentes. Novamente, como o tipo de flip-flop não interfere no circuito de saída, Z2, Z1 e Z0 continuam sendo iguais a Q2, Q1 e Q0 respectivamente. Agora basta simular o circuito para analisar seu comportamento. Note que ele funciona exatamente como esperado, porém usa menos portas lógicas se comparado com o circuito obtido a partir do flip-flop tipo D, contudo é idêntico ao tipo T. Neste caso, o flip-flop JK está operando como um tipo T, visto que as entradas J e K estão curto-circuitadas. Então é isso, pessoal. Espero que este vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas relacionadas à máquina de estados. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Obrigado por assistir.